Você provavelmente começou o seu dia com uma xícara de café. A maioria das pessoas começa milhões, se não bilhões de nós. Participamos deste ritual matinal compartilhado. Mas eu preciso ser absolutamente direta com você, com a urgência de uma médica que vê as consequências das nossas escolhas todos os dias. A forma como 99% das pessoas toma café diariamente pode, na melhor das hipóteses, não estar fazendo absolutamente nada para proteger o cérebro, e na pior, e isso é o que me tira o sono, pode estar ativamente sabotando sua saúde neurológica a longo prazo. E se eu lhe dissesse que a chave para blindar sua mente contra uma das condições mais temidas e cruéis do envelhecimento não está em uma pílula cara ou em um procedimento cirúrgico complexo, mas sim oculta à vista de todos, no gesto simples de preparar e beber essa xícara que você talvez esteja segurando agora? E se eu lhe dissesse que essa mesma bebida, dependendo de como é consumida, pode ser um elixir neuroprotetor ou um veneno inflamatório sutil que age ao longo de décadas? Essa não é uma hipérbole para chamar sua atenção. É uma realidade científica que precisa ser dita em voz alta. Estamos enfrentando uma epidemia silenciosa, uma maré crescente de declínio cognitivo que se move nas sombras de nossos hábitos mais comuns, de nossas rotinas mais queridas. O inimigo não é um vírus desconhecido, é a desinformação. É a forma como transformamos potenciais aliados da nossa saúde em agentes neutros ou até mesmo nocivos. Meu nome é Camila Rodrigues, sou neurologista e nos últimos 15 anos, minha vida profissional tem sido uma jornada nos territórios mais complexos e delicados do cérebro humano. Eu vi em meu consultório o impacto devastador que doenças como o Alzheimer causam não apenas nos pacientes, mas em famílias inteiras, desestruturando laços e apagando histórias. Eu vejo o medo, aquele medo profundo e visceral, nos olhos dos meus pacientes e de seus filhos quando falamos sobre perda de memória, sobre o esquecimento de um rosto amado, sobre a perda da própria identidade. Mas o que a ciência, de ponta, tem nos mostrado de forma cada vez mais clara e esperançosa é que a prevenção, a verdadeira muralha contra essa devastação, começa décadas antes do primeiro sintoma. Ela é construída tijolo por tijolo, dia após dia, com os nossos hábitos. E o café, essa bebida tão amada, tão universal, pode ser um dos tijolos mais poderosos dessa muralha. Ou pode ser apenas areia. Lembro-me vividamente de um paciente, o seu Roberto, um engenheiro civil brilhante, um homem que construiu pontes que conectavam cidades. Sua mente era um santuário de cálculos precisos e de criatividade estrutural. Ele chegou ao meu consultório trazido pela filha, já com um diagnóstico inicial. Durante uma de nossas conversas, ele me mostrou uma foto antiga. Ele jovem, em frente à sua maior obra, uma ponte majestosa. Com os olhos nublados pela confusão, ele apontou para a foto e me perguntou: Doutora, quem é esse rapaz? Ele parece inteligente. Naquele momento, o peso da minha missão se tornou cristalino. A neurologia não podia ser apenas reativa, um trabalho de gerenciar perdas. Ela precisava ser proativa, uma missão de preservar a identidade, de proteger as pontes dentro de nossas mentes. O que eu vou revelar a você hoje não é sobre beber mais café ou sobre alguma marca exótica e inacessível. É sobre beber café do jeito certo, com intenção e inteligência. Eu chamo de método CEREBRO. Um acrônimo simples, mas que encapsula um protocolo poderoso para transformar sua xícara de café diária em uma verdadeira cápsula de proteção neurológica. A informação que vou compartilhar vai muito além do superficial. É um conhecimento que raramente é discutido com este nível de detalhe, mesmo dentro de muitos consultórios médicos. Nós vamos fazer uma jornada juntos. Primeiro, vamos mergulhar fundo na biologia do seu cérebro para que você entenda exatamente qual é o inimigo que estamos enfrentando. Depois, vamos dissecar, um por um, os erros fatais que a maioria das pessoas comete com o café, transformando um aliado em um sabotador. E então, o mais importante, eu vou lhe entregar o guia completo, o passo a passo do método CEREBRO, explicando a ciência por trás de cada letra, o que adicionar, quando beber, e, crucialmente, o que evitar para, de fato, começar a construir essa blindagem cerebral hoje mesmo. Fique comigo até o final e eu garanto,
Sua forma de olhar para sua xícara de café nunca mais será a mesma. Para compreender a magnitude da nossa missão, precisamos primeiro entender a natureza da ameaça. E para isso, quero que você conheça a história de uma paciente que vou chamar de Helena. Helena era uma professora de literatura aposentada. Sua vida era uma tapeçaria tecida com as palavras de grandes autores, com o cheiro de livros antigos e com essa alegria contagiante de seus netos. Sua mente era seu palácio, um lugar vibrante, cheio de memórias, de análises críticas e de um senso de humor afiado. Aos 68 anos, ela era o pilar de sua família, a contadora de histórias oficial, a mulher cuja sabedoria era o porto seguro de todos. A jornada de Helena para as sombras não começou com um estrondo, mas com um sussurro. Começou com pequenas coisas, facilmente descartadas como cansaço ou sinais da idade. A palavra certa que escapava no meio de uma frase, a chave do carro que insistia em se esconder, o nome de um ex-aluno que se desvanecia na ponta da língua. A família, em negação amorosa, brincava. Mãe, você está mais esquecida do que nunca. Mas o sussurro começou a ganhar volume. Certo dia, enquanto preparava seu famoso bolo de fubá, uma receita que ela fazia de cor há 50 anos, Helena parou no meio da cozinha, com a vasilha na mão, e um vazio tomou conta de seus olhos. Ela não conseguia se lembrar do próximo passo. O pânico gelado que a percorreu foi o primeiro alarme real. As tentativas de solução foram um labirinto de frustração. Vitaminas para a memória, jogos de palavras cruzadas com mais afinco, listas e mais listas espalhadas pela casa. Cada esquecimento se tornava uma pequena facada em sua autoconfiança. Ela, a mulher das palavras, começou a se calar, com medo de que a próxima frase a traísse. O conflito ascendente atingiu seu clímax em uma tarde de domingo, durante o almoço de aniversário de sua neta de 8 anos, Sofia. No meio da celebração, Helena se virou para a pequena aniversariante, sua neta adorada, e com uma sinceridade assustadora, perguntou: "E você, minha querida, qual é o seu nome?" O silêncio que caiu sobre a mesa foi mais pesado do que qualquer palavra. Aquele foi o momento em que a negação se quebrou, substituída pela dor crua e pela urgência. O diagnóstico de doença de Alzheimer foi um golpe. A explicação do médico, fria e clínica, sobre placas e emaranhados, soava como uma língua estrangeira diante da realidade devastadora que se instalava. A jornada de Helena, a partir dali, foi a jornada de um herói às avessas, uma descida lenta e inexorável. A mulher vibrante deu lugar a uma figura assustada e confusa. A contadora de histórias perdeu seu enredo. O palácio de sua mente, antes tão vasto e iluminado, foi sendo tomado por um nevoeiro denso, quarto por quarto. A história de Helena não é um caso isolado, é um eco da história de milhões. E para evitar que esse eco se repita, precisamos entender o que acontecia dentro do cérebro dela. O que acontece no nível microscópico. Imagine seu cérebro como uma cidade metropolitana incrivelmente complexa e movimentada, funcionando 24 horas por dia. Os seus 100 bilhões de neurônios são os cidadãos dessa cidade. Eles se comunicam incessantemente através de conexões elétricas e químicas chamadas sinapses, que são como as linhas de telefone e fibra óptica da cidade. É essa comunicação que permite que você pense, sinta, lembre-se e viva. Para que essa cidade funcione, ela precisa de energia e ela produz lixo metabólico. Todos os dias, essa metrópole cerebral gera resíduos. A doença de Alzheimer, em sua essência, é uma crise monumental de gestão de lixo. Vamos aprofundar a ciência disso, a nível molecular. O primeiro vilão da nossa história é uma proteína chamada beta-amiloide. Pense nela como um subproduto normal da atividade dos cidadãos neurônios. Em um cérebro saudável, uma equipe de limpeza eficiente, nossas enzimas, corta a proteína precursora amiloide em pedaços solúveis que são facilmente descartados. No entanto, por razões que envolvem genética, estilo de vida e inflamação, esse processo de corte pode dar errado. Enzimas chamadas beta e gama-secretase fazem um corte sujo, produzindo um fragmento pegajoso e insolúvel chamado beta-amiloide 42. Esses fragmentos são como pedaços de plástico que não se dissolvem,
Eles começam a se aglomerar, primeiro em pequenos grupos chamados oligômeros, que hoje sabemos serem a forma mais tóxica, e depois em estruturas maiores, as infames placas amiloides. Usando nossa analogia, é como se sacos de lixo tóxico e pegajoso começassem a ser jogados nas ruas e calçadas da cidade cerebral. No início são poucos, mas com o tempo, eles se acumulam, formando verdadeiros aterros sanitários entre os neurônios. Esses aterros bloqueiam as sinapses, as linhas de comunicação, tornando as conversas entre os cidadãos cada vez mais difíceis. Mas a história não para por aí. Há um segundo vilão, uma proteína chamada tau. Em um neurônio saudável, a proteína tau é como os dormentes de uma ferrovia. Ela estabiliza os microtúbulos, as estruturas que formam o esqueleto do neurônio e transportam nutrientes vitais de uma ponta à outra. É o sistema de logística e transporte da cidade. A inflamação crônica e o estresse oxidativo, causados pelo acúmulo de lixo amiloide, fazem com que a proteína tau se modifique quimicamente, um processo chamado hiperfosforilação. Essa tal modificada se solta dos trilhos e começa a se enroscar em si mesma, dentro dos neurônios, formando o que chamamos de emaranhados neurofibrilares. Na nossa cidade, é como se os dormentes da ferrovia se soltassem e se emaranhassem, fazendo com que os trilhos se desintegrassem. O sistema de transporte entra em colapso. Os neurônios não conseguem mais se nutrir ou se comunicar internamente e, eventualmente, morrem de fome e disfunção. É a morte dos cidadãos. Essa cascata tóxica, o lixo amiloide do lado de fora e os trilhos de trem quebrados do lado de dentro, desencadeiam uma reação em cadeia devastadora. O sistema imunológico do cérebro, composto por células chamadas microglia, entra em alerta máximo. As microglias são a força policial e a equipe de limpeza da cidade. Inicialmente, elas tentam limpar o lixo amiloide, mas, sobrecarregadas e cronicamente ativadas, elas se tornam disfuncionais e agressivas. Em vez de apagar o fogo, elas começam a jogar gasolina, liberando uma tempestade de substâncias químicas inflamatórias, os chamados citokines. A cidade, que já estava suja e com a comunicação cortada, agora se torna um campo de batalha inflamado. É a neuroinflamação crônica, um dos motores centrais da progressão da doença. O impacto disso é sistêmico. No sistema neurológico, a destruição começa em uma área específica, o hipocampo, o grande centro de memória e aprendizado da cidade. É por isso que os primeiros sintomas são sempre ligados à memória de curto prazo. À medida que a doença avança, o fogo inflamatório e a morte neuronal se espalham para outras áreas, como o córtex, afetando a linguagem, o raciocínio e a personalidade. Mas o problema transcende o crânio. No sistema metabólico, surge o que muitos cientistas agora chamam de diabetes tipo 3. O cérebro é um consumidor voraz de glicose. A inflamação crônica sistêmica, muitas vezes causada por uma dieta ruim, leva à resistência à insulina no corpo. Eventualmente, o cérebro também se torna resistente à insulina. Seus cidadãos neurônios perdem a capacidade de usar a glicose como combustível. Eles literalmente começam a morrer de fome, mesmo em um corpo bem alimentado. No sistema cardiovascular, a saúde dos seus vasos sanguíneos está diretamente ligada à saúde do seu cérebro. Condições como aterosclerose e pressão alta reduzem o fluxo sanguíneo para o cérebro, um estado de hipoperfusão crônica que priva a cidade de oxigênio e nutrientes vitais. Pior, isso enfraquece a barreira hematoencefálica, o muro de segurança que protege a cidade de toxinas e patógenos do sangue. Com o muro enfraquecido, mais invasores entram, jogando mais lenha na fogueira da neuroinflamação. Para visualizar isso, podemos usar outras analogias. Pense no cérebro como uma orquestra sinfônica perfeita. Cada neurônio é um músico, e as sinapses são as partituras que eles seguem. O Alzheimer começa com alguns músicos desafinando, disfunção sináptica, depois se recusam a tocar, morte neuronal, até que sessões inteiras da orquestra ficam em silêncio, e a bela sinfonia da sua consciência se desfaz em um ruído caótico. Ou imagine o cérebro como uma vasta e antiga biblioteca, contendo todos os seus conhecimentos, memórias e sua própria história. As placas amiloides e os emaranhados tau
São como um incêndio lento e silencioso, iniciado por um curto-circuito em uma pequena sala nos fundos, o hipocampo. O fogo não faz alarde. Ele queima os livros um por um, transformando as histórias preciosas em cinzas incompreensíveis, antes de se espalhar implacavelmente, consumindo a biblioteca inteira. Entender essa mecânica é crucial porque nos permite identificar os incendiários. E é aqui que voltamos à sua xícara de café. O café, em sua forma pura, é carregado de compostos bioativos, como os polifenóis e o ácido clorogênico, que agem como a brigada de incêndio e a equipe de limpeza da cidade cerebral. Eles são antioxidantes poderosos, mas, como eu disse, a maioria de nós sabota essa equipe todos os dias. Vamos analisar exaustivamente os fatores de risco que transformam seu café e seu estilo de vida em um acelerador da doença. O primeiro e mais perigoso incendiário é a dieta inflamatória, e seu principal agente é o açúcar. Quando você adiciona 2 colheres de açúcar ao seu café, ou o acompanha com um pão doce, você não está apenas adoçando sua bebida, você está, literalmente, jogando caminhões de lixo inflamável nas ruas da sua cidade cerebral. O consumo excessivo de açúcar e carboidratos refinados leva a picos de glicose e insulina no sangue. Com o tempo, isso causa resistência à insulina que mencionei, a diabetes tipo 3, que mata os neurônios de fome. Além disso, o excesso de glicose no sangue desencadeia um processo chamado glicação, onde as moléculas de açúcar se ligam a proteínas e gorduras, formando produtos finais de glicação avançada, ou AGIs. Esses AGIs são como caramelo, tóxico que enrijece e danifica tudo o que toca, desde as paredes dos vasos sanguíneos até as proteínas dentro do cérebro, acelerando a formação de placas amiloides. Lembro-me de um paciente, Carlos, que jurava ter uma dieta saudável, mas não abria mão do seu pãozinho francês com margarina e café com açúcar, todas as manhãs. Ele não entendia por que seus marcadores inflamatórios estavam tão altos. O que ele via como um prazer inofensivo era, na verdade, um ritual diário de inflamação que estava pavimentando o caminho para o declínio cognitivo. A mitigação aqui é brutalmente simples e incrivelmente eficaz. Declare guerra ao açúcar adicionado e aos grãos refinados. Abrace uma dieta rica em alimentos integrais, vegetais folhosos, gorduras saudáveis e proteínas de qualidade. O segundo fator de risco é o sono de má qualidade, e isso está diretamente ligado ao timing errado do seu café. Durante as fases de sono profundo, seu cérebro ativa um sistema de limpeza espetacular, chamado sistema linfático. Imagine que, à noite, as ruas da cidade cerebral se alargam e um verdadeiro dilúvio de líquido cefalorraquidiano flui através do tecido cerebral, lavando e carregando para fora os resíduos metabólicos acumulados durante o dia, incluindo a tóxica beta-amiloide. Uma única noite de sono ruim já reduz a eficiência dessa limpeza em até 30%. O sono profundo é literalmente a hora da faxina. Beber café tarde demais, ou como veremos, no momento errado da manhã, pode desregular seus hormônios e a arquitetura do seu sono, sabotando essa equipe de limpeza noturna. Tive uma paciente, uma executiva de alto desempenho, que se orgulhava de dormir apenas 4 a 5 horas por noite, movida a café. Aos 55 anos, sua carreira estava no auge, mas sua memória estava em frangalhos. Ela estava, ano após ano, pulando a noite de faxina de seu cérebro, e o lixo estava se acumulando perigosamente. A mitigação é priorizar o sono como um ato sagrado de saúde. Crie um santuário escuro e frio para dormir. Estabeleça uma rotina relaxante e, como veremos, use o café para trabalhar a favor do seu ritmo circadiano, não contra ele. O terceiro fator é a exposição crônica a toxinas, o que nos leva à qualidade do grão do seu café. Muitos cafés comerciais de baixa qualidade, produzidos e armazenados sem o devido cuidado, podem estar contaminados com micotoxinas, que são compostos tóxicos produzidos por mofo. Ingerir essas toxinas diariamente é como liberar uma névoa de poluição sutil sobre sua cidade cerebral. Elas causam estresse oxidativo, danificam as mitocôndrias, as usinas de energia dos seus neurônios e sobrecarregam o sistema de desintoxicação do seu cérebro e do seu fígado. Mas isso vai além do café.
Vivemos em um mundo onde estamos expostos a metais pesados, pesticidas em alimentos e poluição do ar. Todas essas toxinas enfraquecem a barreira hematoencefálica, o muro da cidade, permitindo mais inflamação. A solução é escolher com consciência. Opte por alimentos orgânicos sempre que possível. Use filtros de ar e água de qualidade. E no caso do café, escolha grãos de alta qualidade, de origem única e testados para micotoxinas. O quarto fator é o sedentarismo. A falta de movimento é um veneno para o cérebro. O exercício físico, mesmo uma caminhada rápida, faz duas coisas mágicas. Primeiro, aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, entregando mais oxigênio e nutrientes e ajudando a remover os resíduos. Segundo, e talvez o mais importante, ele estimula a produção de uma molécula milagrosa chamada fator neurotrófico, derivado do cérebro, ou BDNF. O BDNF é literalmente um fertilizante para seus neurônios. Ele estimula o crescimento de novos neurônios e a formação de novas sinapses, um processo chamado neuroplasticidade. Um cérebro sedentário é um cérebro que está perdendo sua capacidade de se reparar e de criar novas conexões. Pense em dois irmãos gêmeos. Um passa o dia sentado em um escritório, o outro tem um trabalho que o mantém em movimento. Aos 70 anos, as imagens de seus cérebros podem mostrar uma diferença gritante na densidade neuronal e no volume do hipocampo. O movimento é um mandato não negociável para a saúde cerebral. O quinto e último grande fator de risco que quero detalhar é o estresse crônico. Quando você está cronicamente estressado, seu corpo é inundado pelo hormônio cortisol. Em pequenas doses, o cortisol é útil, mas em níveis cronicamente elevados, ele é devastadoramente tóxico para o cérebro. O cortisol danifica e mata neurônios especificamente no hipocampo, a nossa central de memória, a mesma área que é o marco zero do Alzheimer. O estresse crônico também desregula o açúcar no sangue, suprime o sistema imunológico e destrói a qualidade do sono. É um acelerador de todos os outros fatores de risco. Cuidadores de pacientes com Alzheimer, que vivem sob um estresse emocional imenso, infelizmente têm um risco aumentado de desenvolver a doença eles mesmos. Isso não é coincidência, é biologia. A mitigação envolve a incorporação de práticas de gerenciamento de estresse, como meditação, respiração profunda, yoga ou simplesmente passar tempo na natureza, como parte essencial da sua rotina de saúde, não como um luxo. Agora que entendemos a devastação causada pela gestão de lixo falha e pelos incendiários do nosso estilo de vida, podemos passar da defesa para o ataque. Podemos parar de apenas tentar evitar a doença e começar a construir ativamente um cérebro mais forte, mais limpo e mais resiliente. A filosofia por trás da solução não é sobre restrição, é sobre adição inteligente. Não é sobre medo, é sobre empoderamento. É uma mudança de paradigma para a neuroregeneração proativa. Trata-se de fornecer ao seu cérebro diariamente as ferramentas precisas de que ele necessita para se limpar, se reparar, se energizar e se proteger. E o nosso método CEREBRO é o ritual matinal que serve como pedra angular desta nova filosofia. Vamos desmembrá-lo, letra por letra, para que você possa transformar seu café em uma arma neuroprotetora a partir de amanhã. A primeira letra é C, de canela. De qualidade. O propósito deste passo é atuar como um estabilizador glicêmico. Após entender o conceito de diabetes tipo 3, fica claro que manter o açúcar no sangue estável é fundamental, e a canela é uma superestrela nisso. Estamos falando especificamente da canela do Ceilã, conhecida como canela verdadeira. A variedade mais comum, a cássia, contém níveis mais elevados de uma substância chamada cumarina, que pode ser tóxica para o fígado em grandes quantidades. A execução é sensorial e ritualística. Adicione meia colher de chá de canela Ceilã em pó ao seu café moído antes de passar a água, ou simplesmente misture em sua xícara pronta. Observe a cor avermelhada rica, sinta o aroma doce e amadeirado. Este não é apenas um aditivo, é o primeiro passo do seu ritual de proteção. A ciência por trás disso é fascinante. A canela Ceilã
é rica em um composto chamado cinnamaldeído, que demonstrou em estudos melhorar a sensibilidade dos receptores de insulina nas células do seu corpo. Isso significa que seu corpo precisa liberar menos insulina para fazer o mesmo trabalho, combatendo a resistência à insulina na sua raiz. Além disso, pesquisas preliminares sugerem que a canela pode ajudar a inibir a agregação daquela tóxica proteína tau dentro dos neurônios. Os erros a evitar são claros. Não use a canela cássia em excesso. E, pelo amor de Deus, não use misturas de açúcar com canela, que anulam completamente o propósito. A segunda letra é E, de esperar 90 minutos. Este é o sincronizador hormonal e pode ser o passo mais transformador para a sua energia e seu sono. A maioria das pessoas acorda e, nos primeiros minutos, corre para a cafeteira. Isso é um erro biológico. Ao acordar, seu corpo está no pico da produção de cortisol, o nosso hormônio natural do alerta. É o que te faz despertar. Se você joga cafeína em cima desse pico de cortisol, você está basicamente dizendo ao seu corpo que ele não precisa produzir tanto cortisol naturalmente. Com o tempo, isso pode desregular seu ritmo circadiano. Mais importante, você desenvolve uma tolerância mais rápida à cafeína, precisando de mais para obter o mesmo efeito. A execução deste passo exige paciência e uma mudança de ritual. Ao acordar, em vez do café, beba um copo grande de água, talvez com uma pitada de sal marinho e limão para dar hidratação e os eletrólitos. Exponha-se à luz solar da manhã por alguns minutos, o que ajuda a regular seu ciclo de sono-vigília. Espere de 90 a 120 minutos antes da sua primeira xícara. A ciência é elegante. Durante o sono, uma molécula chamada adenosina se acumula no seu cérebro, e é ela que causa a pressão para dormir. A cafeína funciona bloqueando os receptores de adenosina. Ao esperar 90 minutos, você permite que seu corpo limpe naturalmente uma boa parte da adenosina acumulada, enquanto o cortisol faz seu trabalho. Quando a cafeína entra em cena, ela se torna muito mais eficaz para promover o estado de alerta, e você evita o crash energético do meio da tarde, que acontece quando a cafeína passa e uma onda de adenosina que estava esperando inunda seus receptores. O erro a evitar é a mentalidade de preciso de café para funcionar. O que você realmente precisa primeiro é de hidratação e luz. A terceira letra é R, de real, grão de qualidade. O propósito é a maximização de antioxidantes e a minimização de toxinas. Pense no café como uma fruta. O grão é a semente. Assim como uma maçã fresca é nutricionalmente superior a um suco de maçã de caixinha, o café em grãos moído na hora é superior ao pó que está na prateleira há meses. A execução ideal é comprar café em grãos de origem única, de preferência orgânico, de um torrador local ou de uma marca confiável que teste para micotoxinas. Moa os grãos imediatamente antes de preparar seu café. O aroma que inunda sua cozinha é o cheiro dos compostos voláteis e antioxidantes sendo liberados, os mesmos que irão proteger seu cérebro. A ciência é direta. A partir do momento em que o café é moído, ele começa a oxidar, perdendo seus preciosos polifenóis e ácido clorogênico. O café em pó, pré-moído, pode ter uma fração dos benefícios de um café moído na hora. E como já discutimos, a escolha de grãos de alta qualidade, de fazendas que se preocupam com o processo de secagem e armazenamento, reduz drasticamente o risco de contaminação por micotoxinas. É um investimento direto na pureza do que você coloca no seu corpo. O erro é comprar o pote de café em pó mais barato do supermercado, tratando o café como uma commodity marrom, em vez de um alimento poderoso. A quarta letra é E, de extratos potencializadores. Este é um passo opcional, mas poderoso, para quem busca um upgrade neurológico. O propósito é fornecer combustível limpo para o cérebro. Adicione uma colher de chá a uma colher de sopa de óleo de coco extra virgem ou, ainda mais potente, óleo de TCM, triglicerídeos de cadeia média, ao seu café. Misture bem em um liquidificador ou com um pequeno mixer para criar uma bebida cremosa e deliciosa. A ciência aqui é revolucionária. Conforme envelhecemos e a resistência à insulina se instala,
nossos neurônios se tornam menos eficientes em usar glicose como energia. É a crise energética que acelera a morte neuronal. Os TCMs são um tipo especial de gordura que é metabolizada de forma diferente pelo corpo. Em vez de serem armazenados, eles são enviados diretamente para o fígado e convertidos em moléculas de energia chamadas cetonas. As cetonas podem atravessar a barreira hematoencefálica e servir como uma fonte de combustível alternativa, super eficiente e limpa para os neurônios. Fornecer cetonas ao cérebro é como dar um gerador de energia limpa para uma cidade que está sofrendo um apagão. Os erros são começar com uma dose muito alta, o que pode causar desconforto gastrointestinal, e usar produtos de baixa qualidade. Comece com pouco e aumente gradualmente. A quinta e sexta letras são B e R, de beber sem açúcar e respeitar o limite. Estes são os pilares não negociáveis. Já dissecamos o porquê do açúcar ser o inimigo número 1. O objetivo aqui é reeducar seu paladar para apreciar a complexidade e os sabores naturais do café de qualidade. Se você precisa de doçura, use 1 ou 2 gotas de extrato de estévia puro, mas a meta final deve ser 0. E respeitar o limite significa evitar café após as 14 years ou até antes, dependendo da sua sensibilidade. A cafeína tem uma meia-vida de cerca de 5 a 6 horas, o que significa que se você tomar uma xícara às 15 years, um quarto daquela cafeína ainda pode estar circulando no seu sistema às 3 years da manhã, perturbando as fases de sono profundo, mesmo que você não perceba. Não sabote a sua equipe de limpeza noturna por um prazer momentâneo. A letra final é O, de observar o corpo. A melhor medicina é sempre a personalizada. O propósito aqui é a autorregulação. A cafeína não é para todos. Algumas pessoas são metabolizadoras lentas da cafeína, devido a uma variação no gene CYP1A2. Para elas, até mesmo uma pequena quantidade de café pode causar ansiedade, palpitações e insônia. Se você se sente assim, talvez precise reduzir a quantidade, optar por apenas uma xícara pela manhã ou até mesmo escolher outras fontes ricas em polifenóis, como o chá verde de alta qualidade, que contém L-teanina, um aminoácido que promove um estado de calma e foco. Observe como seu corpo reage. Observe sua energia, seu sono, sua digestão. Seu corpo é o seu melhor laboratório e o seu guia mais sábio. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Em meu consultório, ouço muitas perguntas, e um ceticismo saudável é importante. Uma pergunta comum é: doutora, e o café descafeinado? Ele tem os mesmos benefícios? A resposta é sim e não. O processo de descafeinação, especialmente o método de água suíço, preserva a maioria dos polifenóis e antioxidantes. Então, você ainda obtém muitos dos benefícios protetores. O que você perde são os efeitos da cafeína no estado de alerta e, para algumas pessoas, na performance cognitiva. O descafeinado de alta qualidade é uma excelente opção para quem é sensível à cafeína ou para quem deseja uma xícara à tarde sem comprometer o sono. Outra pergunta frequente é: eu tenho refluxo gástrico e o café piora tudo. O que eu faço? O café pode ser ácido e irritante para um estômago sensível. Uma ótima alternativa é o método Cold Brew, onde o café é infundido em água fria por 12 a 24 horas. Esse processo extrai os sabores e a cafeína, mas resulta em uma bebida com acidez significativamente menor. Além disso, nunca tome café com o estômago completamente vazio e adicionar a gordura saudável, como o óleo de TCM, pode ajudar a proteger o revestimento do estômago. E se você odeia canela, existe alternativa? Sim. Embora a canela seja excelente para o controle do açúcar no sangue, você pode experimentar outras especiarias anti-inflamatórias. A cúrcuma, por exemplo, é um anti-inflamatório potentíssimo. Adicione meia colher de chá com uma pitada de pimenta do reino, que aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. Gengibre em pó também é uma ótima opção com benefícios digestivos e anti-inflamatórios. E a grande questão: doutora, esse óleo de coco não vai aumentar meu colesterol,
E entupir minhas artérias? Essa é uma preocupação baseada em ciência ultrapassada. O medo da gordura saturada foi amplamente revisto. As gorduras de cadeia média, TCMs, do óleo de coco, são metabolizadas de forma diferente das gorduras de cadeia longa. Elas são usadas para energia imediata, não armazenadas. Estudos mais recentes mostram que, no contexto de uma dieta de baixo açúcar e rica em fibras, o óleo de coco pode até mesmo melhorar o perfil lipídico, aumentando o HDL, o bom colesterol. O verdadeiro vilão para a saúde do coração e do cérebro é a combinação de açúcar, gorduras trans e óleos vegetais processados. Finalmente, a pergunta mais cheia de esperança e medo. Eu já tenho 60, 70 anos. Não é tarde demais para começar? Minha resposta é um enfático e ressonante: não. Seu cérebro tem uma capacidade incrível de se adaptar e se curar, a neuroplasticidade. Embora não possamos reverter danos estruturais severos, a implementação dessas estratégias pode melhorar drasticamente a função dos neurônios restantes, reduzir a inflamação, aumentar a energia cerebral e construir o que chamamos de reserva cognitiva. Isso pode retardar a progressão da doença e, o mais importante, melhorar significativamente a sua qualidade de vida. Nunca é tarde demais para dar ao seu cérebro as ferramentas de que ele precisa para lutar. Lembre-se, o método CEREBRO é uma ferramenta poderosíssima, mas ele não funciona no vácuo. Ele é o catalisador dentro de um ecossistema de apoio, um estilo de vida que protege o cérebro. Pense nisso como ter o melhor sistema de alarme do mundo, o seu café otimizado. Mas você ainda precisa trancar as portas e as janelas. As portas e janelas são os outros pilares da saúde cerebral. Na nutrição, adote a dieta da mente. Isso significa comer um arco-íris de vegetais de folhas verdes, ricos em luteína, e frutas vermelhas, como mirtilos, carregados de flavonoides que protegem os neurônios. Consuma gorduras saudáveis como abacate, nozes e, especialmente, azeite de oliva extra virgem. E não se esqueça dos peixes gordos como salmão e sardinha, ricos em ômega 3, o DHA, que é o principal bloco de construção das membranas dos seus neurônios. No movimento, diversifique. A caminhada diária ou o exercício aeróbico aumentam o fluxo sanguíneo e ajudam na limpeza linfática. O treinamento de força, mesmo com o peso do corpo, é crucial para melhorar a sensibilidade à insulina. E desafiar seu cérebro aprendendo algo novo, seja um idioma, um instrumento musical ou uma nova dança, cria novas vias neurais, fortalecendo sua reserva cognitiva. Na recuperação, aprofunde seu compromisso com o sono e o gerenciamento do to-do-stop. Estresse. Entenda que durante o sono profundo, seu cérebro se cura. A meditação e as técnicas de respiração profunda não são práticas esotéricas. São ferramentas neurológicas que reduzem os níveis de cortisol, o hormônio tóxico que danifica seu hipocampo. O diagnóstico de Alzheimer assusta, e com razão, mas o medo nos paralisa. O conhecimento, por outro lado, nos empodera. A mensagem que eu quero que ressoe em você hoje não é uma mensagem de medo, mas uma mensagem de poder. O poder de saber que uma pequena mudança, uma pequena intenção colocada em um hábito que você já tem, como beber seu café da manhã, pode ter um impacto gigantesco e positivo na sua saúde cerebral daqui a 10, 20, 30 anos. Você não é uma vítima passiva da sua genética ou do envelhecimento. Você é o arquiteto ativo da sua saúde cerebral. Você tem o controle. Então, amanhã de manhã, quando você estiver preparando o seu café, quero que você se lembre desta nossa conversa. Lembre-se do método CEREBRO. Ao adicionar a canela, ao esperar aqueles 90 minutos, ao escolher um grão de qualidade, saiba que você está fazendo muito mais do que apenas acordar. Você está participando de um ato radical de autocuidado. Você está honrando o seu cérebro. Você está cuidando ativamente do seu futuro, da sua identidade e das suas memórias. Se este vídeo te ajudou a enxergar sua xícara de café de uma maneira completamente nova, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e, mais importante, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama e que também adora café. Vamos espalhar a saúde, vamos espalhar o poder do conhecimento, uma xícara de cada vez. Cuide-se, cuide do seu cérebro e até a próxima.